Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Tradução ou Traição, a série em que nós nos baseamos naquele ditado italiano que diz tradutore traditore, né? Tradutor traidor. Por quê? Porque sempre que a gente faz uma tradução, existe algo do sentido original que, entre aspas, é traído, né? Mas vamos então aqui avaliar hoje o versículo de Gênesis capítulo 6, número 4, né? Então, antes de mais nada, aliás, né, eu sou Felipe Moura, exegeta da Bíblia Hebraica, também psicanalista, sejam muito bem-vindos. Vamos ver aqui os critérios que a gente utiliza para avaliar as traduções para o português, né? Lembrando, então, eu classifico como excelente quando a tradução oferece a ideia mais próxima do sentido original do texto. Classifico como boa quando ela oferece a ideia mais provável, mas já se perde um pouco do possível sentido original, porque não é a única maneira de ler o texto original. Regular quando é uma tradução tecnicamente possível, mas já não é a leitura mais provável, já está induzindo alguma coisa ali, né? Então a gente tem uma perda de qualidade. E ruim quando a tradução ela já não reflete o texto original, ela força o entendimento ou até mesmo faz inserções no texto. E lembrando, né, que para isso eu não considero notas de rodapé. Há traduções que melhoram muito se você leva em consideração as notas de rodapé, mas como nem toda edição sai com nota de rodapé, muitas vezes a pessoa lê online, não tem a nota de rodapé, então eu fico só com o texto original mesmo, né? Muito bem. Então, vamos falar aqui sobre Gênesis 6:4, né? O texto que fala dos chamados Nefilins, né? Ou no hebraico Nefilim, né? Muito bem. Então, o que nós temos aqui de importante, né? Que nós vamos avaliar no texto original, tá? Na verdade, eu selecionei duas palavras, tá? Do versículo original que nós vamos observar aqui. Tá? Uma está lá no começo do texto, lembrando que o hebraico é lido, né, da direita para a esquerda. No meu canal você tem um curso de alfabetização hebraico bíblico totalmente gratuito, você pode assistir, né? Mas nós temos aqui, né, Han-Nefilim, que é literalmente, né, poderia ser traduzido, né, ou transliterado, né, como os Nefilim, né, ou poderia ser traduzido como os abatidos ou os caídos. Essa é a tradução mais provável, né? Por quê? Porque Nefilim, né, vem de Nafal, né? E Nafal literalmente significa cair, né? Então, normalmente entende-se Hanefilim como os caídos, os abatidos, né? Eu não estou aqui fazendo um trabalho de exegese de Gênesis 6. Se você quiser entender um pouco melhor isso, como é que isso conversa com a mitologia do Antigo Oriente Médio, né, a questão dos reis que descendiam de deuses, enfim, né, e a hipótese mais provável do que está por trás desse versículo, assista às aulas de Gênesis, mais especificamente o capítulo 6. Tá? Aqui nós vamos nos ater à questão da tradução do texto. Né? Então, assim, literalmente, Han-Nefilim, né, seriam os abatidos, os caídos, os derrubados. Né? Então, normalmente, assim, o meio acadêmico vai entender como uma referência, uma alusão a povos ou governantes que, né, vamos dizer assim, foram derrotados, que já não estão mais entre eles. Outros, né, aí você tem as traduções da época, né, vamos dizer, tradução não, mas os entendimentos da época do judaísmo do Segundo Templo, que já começa a ver como anjos que caíram, né, enfim. Mas o texto original diz os caídos ou os abatidos, né, e é isso que nos interessa aqui, tá? E aí nós temos a palavra Hagborim, né, que seria literalmente os fortes ou os poderosos, né? Então, né, vem justamente de Gibor, né, que significa isso, forte ou poderoso, tá? Então, qualquer coisa que se desvie muito dessa ideia, né, dessas duas ideias, já não vai mais refletir bem o texto. A única exceção, existem alguns no meio acadêmico que entendem que Han-Nefilim poderia ser entendido como não como aqueles que caíram, aqueles que foram derrubados, mas aqueles que derrubam. Não é a leitura da maioria, tá? Mas
existe essa visão, né? E aí seria muito mais, não uma visão de, vamos dizer, por exemplo, um povo, né, que já foi derrotado, mas sim um povo que derrotava, né, que derrubava outros, um povo vitorioso, chamemos assim, tá? Mas você que já teve contato com várias traduções bíblicas, provavelmente já viu que muitas vezes o que a gente encontra por aí é Nefilim traduzido como gigantes, né? E por que, de onde vem isso? Né? O problema, né, vem justamente da Septuaginta, tá? A Septuaginta, tradução da Bíblia hebraica, na verdade, mais especificamente da Torá, né, para o grego, originalmente, depois outros livros foram traduzidos, né, e agregados, traduziu, na verdade, né, traduziu entre aspas, né, Nefilim, não como os caídos, os abatidos, mas como gigantes. Né? Por que eles fizeram isso? Né? Isso veio de Números 13, 33, onde é dito: também vimos ali os Nefilim, isto é, os filhos de Anak, que são descendentes dos Nefilim. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Né? Então aqui nós temos uma referência aos israelitas olhando e falando que eles eram, né, como gafanhotos aos olhos, né, dos filhos de Anak. Né? Então isso é tomado pelos tradutores da Septuaginta como uma referência literal de estatura, né? E por conta de ser uma referência literal de estatura, você tem outros entendimentos, né? Até do meio judaico, né? O Ibn Ezra, por exemplo, grande comentarista exegeta da Torá, ele fala, né? Ele já faz uma alusão muito mais à questão do poderio militar, enfim, né? Mas isso já a gente foge um pouco aqui do ponto. Mas fato é que os tradutores da Septuaginta olharam e viram, então os Nefilim são gigantes, então vamos traduzir Nefilim como gigante. Tá? Só que isso é um erro de tradução. Né? Não importa se realmente a ideia original do autor era que os Nefilim fossem gigantes, não importa. Não está escrito gigantes em Gênesis 6,4. E quando a gente fala de tradução, a gente não pode fazer exegese, né? Que é enfiar uma ideia que não consta no texto dentro do texto, mesmo que ela seja uma ideia que existe em outros lugares. Naquele texto não tem. Aqui, Números 13, 33, ok, você lê assim, tudo bem, né? Faz sentido. Mas lá não, né? Não tem a palavra gigante em Gênesis 6,4. Traduzir como gigante é uma tradução ruim, tá? Muito bem. Então vamos ver aqui como as traduções para o português se saem traduzindo Gênesis 6,4. Eu já começo dando uma notícia ruim. Tá? Eu não encontrei nenhuma tradução que eu considerei como excelente. Né? Que nas duas palavras que foram selecionadas, por que eu selecionei essas duas? Porque são as que variam mais. Né? Outras não variam tanto. Né? Por exemplo, homens de renome, outros trazem homens de reputação, homens famosos, quer dizer, a ideia é mais ou menos a mesma. Aqui é que a gente tem realmente uma variação grande. Tá? Eu não encontrei nenhuma versão que trouxesse a melhor tradução. A melhor maneira de você lidar com o Nefilim é você deixar ele como sem tradução, deixar o termo sem tradução. Né? Poderia ser, a gente ainda poderia considerar como excelente traduzir como abatido, né, caído, mas ainda os caídos, os abatidos, mas ainda assim nós vimos, né, que talvez não fosse já tão excelente assim, já tivesse mais na linha do bom, né, quer dizer, a leitura mais provável, mas não a única possível, né, porque você já tem acadêmicos que leem como os derrubadores. Então, o que é melhor aqui? Melhor deixar o termo sem tradução, coloca a nota de rodapé, explica Nefilim, né? Então, essa é a melhor maneira de lidar com isso. E é o que muitas traduções fazem, tá? E Hagiborim seriam os poderosos, os fortes, seria a melhor tradução, tá? Nós temos uma tradução no português que quase chegou lá, mas fez uma coisa que eu não gostei, vocês vão ver daqui a pouco, e aí então eu não classifiquei como excelente. Mas eu fiz uma tradução para o português da English Standard Version, para vocês verem que no inglês tem várias traduções
que seriam classificadas como excelente. Quer dizer, não é aquela coisa, Felipe, o que você está querendo é impossível. Não, no inglês tem e tem muito. Veja como ficaria se fosse no português. Os nefilins estavam na terra naqueles dias e também depois, quando os filhos de Deus vieram ao encontro das filhas de homem e tiveram filhos delas. Esses eram os homens poderosos de antigamente, os homens de renome. Tá? Então, essa tradução foi feita a partir da English Standard Version. Tá? Mas você, e como eu disse, infelizmente não tem uma tradução assim para o português. Mas no inglês tem várias que vão nessa linha, né, que trazem nefilins, né, seria a tradução normalmente, nefilim, né, e trazem poderosos ou fortes. Tá? American Standard Version, né, a Berean Study Bible, Christian Standard Bible, English Revised Version, a Jewish Publication Society, né, que é uma publicadora judaica, né, eu gosto muito deles, né, até porque sou judeu, a New American Standard Bible, a New Heart English Bible, a World English Bible. Todas essas trazem traduções excelentes, mas para o inglês. Português, infelizmente, eu não encontrei. Quem sabe no futuro, né? Muito bem. Qual é que mais se aproxima, né? Perdão, aqui eu cometi um erro, aqui não é 2015, é 1986, tá? Então, a que mais se aproxima, tá? Que quase eu classifiquei como excelente foi a tradução do Novo Mundo de 86. A de 2015 não tá boa, né? Eu vou explicar por quê depois. Lembrando que eu estou falando especificamente versículo a versículo e não classificando as traduções como um todo, tá? Mesmo as minhas prediletas não se saíram muito bem nesse versículo, né? A Bíblia de Jerusalém, a tradução ecumênica brasileira, enfim. Mas vamos lá, vamos ver como é que ela tá. Naqueles dias veio a haver os nefilins na terra. Até aí, ok. E também depois, quando os filhos do verdadeiro Deus continuaram a ter relações com as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles eram os poderosos da antiguidade, os homens de fama. Seria excelente essa tradução se o cidadão que traduziu não tivesse resolvido, sabe-se lá por que cargas d'água, enfiar verdadeiro entre colchetes aqui, né? Eu até estava brincando com a minha noiva, dizendo assim, alguém deve ter enchido a paciência dele, mas era verdadeiro, era falso aqui, né? Aí ele, de tanto encher a paciência, ele botou verdadeiro entre colchetes. Eu não consigo entender a lógica, até porque a gente tem por hábito, né, colocar Deus em letra maiúscula quando a gente entende ser uma referência, né, a Deus, a divindade, né, ou Deus em letra minúscula, ou deuses, né, que são as três possíveis traduções para Elohim, se o contexto indica deuses. Né? Às vezes até pelo contexto não dá para saber. Aqui, né, muito provável que sim, seja uma referência, né, a Deus com letra maiúscula, mas não tem a ideia de verdadeiro aqui, não está contrastando com deuses falsos, né? Não tem porquê, né, colocar isso, tá? Não é muito claro para mim por que o tradutor resolveu fazer isso, tá? Mas assim, pelo menos ele colocou entre colchetes, né? E assim, quem está acostumado com tradução sabe que entre colchetes significa que aquilo não faz parte do texto original. Só que nem todo mundo sabe disso, né? Então isso pode confundir alguns leitores e também induz você a entender que ele está fazendo esse tipo de contraste e não está, né? O texto original não tem nada disso, então perdeu um pouco de ponto comigo, né? E acabou que eu coloquei como uma boa tradução. Não tivesse esse colchete, teria sido a melhor tradução. Ainda é, apesar do colchetes aqui, a melhor tradução desse versículo para o português. Vamos ver outras. A tradução brasileira, uma também das minhas prediletas, né, ela traz assim: ora, naqueles dias estavam os nefilins na terra, e depois deles, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Os nefilins eram os valentes que houve na antiguidade, varões de renome. Por que eu coloquei essa tradução como regular, né, e não como boa? Porque eu já não entendo que valentes é a melhor tradução para Giborim, tá? Por quê? Porque na nossa, vamos dizer assim, no português de hoje, eu estou avaliando, sempre deixando claro,
com relação ao português de hoje. O português é uma língua viva, não é como o latim, que é uma língua morta. Então, o português é dinâmico, ele muda. Pode ser que lá atrás tivesse uma outra forma de entender, mas hoje você fala valente, a maioria das pessoas associa com coragem. E a palavra gibor, ela não traz essa ideia de coragem, ela traz a ideia de força, de poder, né? Só que valente no português também pode ser usado para força. Então não dá para dizer que está errado, né? Não está errado tecnicamente, mas acaba induzindo o leitor a uma ideia que não é a ideia original, tá? Mesmo que tecnicamente ela esteja correta. Então eu coloquei como regular, né? Outras que também estão nessa mesma linha, né? Seguem o mesmo estilo de tradução: Almeida atualizada, Almeida século XXI e a Torá da Sefer. A Sefer tem duas, né? Tem a Torá e tem a Bíblia hebraica, que são diferentes, tá? Então a Torá, ela está aqui também nesse patamar. Muito bem. Vamos ver outras aqui que eu classifiquei como regular, né? Bíblia de Jerusalém, também a Nova Versão Internacional, mesma, né, traz a mesma leitura. Ora, naquele tempo e também depois, quando os filhos de Deus se uniam às filhas dos homens, e estas lhes davam filhos. Eu gostei dessa inversão de ordem da Bíblia de Jerusalém, né? Tem tudo a ver com a estrutura do hebraico, né? Embora o hebraico ele traz, né, se você traduzir literalmente, ele traz na ordem, né, que é usada nas outras traduções, mas ele dá a entender justamente a mesma ideia que tem essa. Então eu gostei muito disso na Bíblia de Jerusalém. Os Nefilim habitavam sobre a terra. Estes homens famosos foram os heróis dos tempos antigos. Tá? Por que eu coloquei como regular? Ainda assim, eu sempre coloco na ordem, mesmo que duas sejam classificadas como regular, normalmente eu coloco a melhorzinha primeiro, né? Ou se estão no mesmo nível, às vezes vem uma em sequência da outra, porque aí não tem jeito. Mas a outra ainda está melhorzinha, tá? Por que herói não é uma boa tradução, na minha opinião? Tá? Primeiro porque quando você fala herói, a maioria das pessoas vai ter uma ideia positiva, né? Assim, que são feitos, os feitos dos Nefilim seriam positivos, seriam coisas boas. E não necessariamente é isso que está indicando o texto, né? Muito pelo contrário, se você olhar o contexto de Gênesis 6, onde, né, o Eterno aperta o botão de reset lá no mundo, né? Passa, no mundo não, mas pelo menos naquela região ali, passa a ripa em tudo, né? Então, não é exatamente a melhor maneira de você ver, né, como algo positivo. Só que a palavra herói, e aí é muito provavelmente por isso que a Bíblia de Jerusalém e a Nova Versão Internacional trazem, ela também era usada, hoje em dia isso é menos comum, mas para os semigregos, para os semideuses da mitologia grega. Semigrego é ótimo. Então, e aqui é possível que a Bíblia de Jerusalém, ou mesmo a Nova Versão Internacional, tenham entendido o seguinte: eles são semideuses, né? São seres, são semideuses aqui, né? Mas pode ser que isso esteja sendo indicado aqui? Pode, mas não é certo, né? Ela não é totalmente incompatível, mas ela já está excessivamente interpretativa, né? Lugar de você fazer interpretação não é dentro da tradução, é com notas explicativas, é com estudos, comentários. Aí sim, né? A tradução ela tem que ser o mais ampla possível dentro da amplitude do original, dentro do que o original permite você entender, né? Por isso que eu falo, às vezes eu não classifico uma tradução como excelente, sim como boa, mesmo que a leitura dela, eu como exegeta, concorde, né? Por quê? Porque se ela restringe o significado, mesmo que tenha uma outra leitura que eu não concordo, né, tá prejudicando a leitura do texto, né? O lugar de eu dizer o que eu concordo ou não são nos estudos e não no texto bíblico, né? O texto bíblico tem que ser fiel o máximo possível ao original, tá? Então, assim, o leitor que vê herói já perde, é pior do que valente, mas tecnicamente não tá totalmente errado, então eu deixei como regular, tá? Muito bem. Aí depois a gente já vem para as traduções que eu considero como ruins, né? Por que eu considerei a tradução do Novo Mundo de 2015 como ruim, se a de 86 é a melhor que tem, né? Assim, porque olha o que o camarada fez. Havia os Nefilim na terra naqueles dias e depois. Durante esse tempo, os filhos do verdadeiro Deus, olha, ele botou o verdadeiro aqui também,
E não botou entre colchete, né? Continuaram a ter relações com as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles eram os valentes dos tempos antigos, os homens de fama. Nada justifica inserir uma palavra que não está no original. Neste caso, até, alguém poderia argumentar, Felipe, mas é inócuo. É inócuo nesse caso, em outros pode não ser. Né? Então, assim, quando você insere uma palavra que não está no original, isso introduz uma ideia que não está no original, o mínimo que você tem que fazer é o que a versão de 86 fez, é botar entre colchete. É o mínimo que você tem que fazer. Porque se você não faz isso, é falsificação. Né? Não pode fazer isso. Não está certo. Né? Então, assim, a palavra verdadeira ela não existe no texto original. Né? Ela aqui nem em colchete foi colocada. Isso insere uma ideia no texto. Então, assim, por mais que... Felipe, mas você está sendo chato, esse texto não muda nada, o entendimento. Mas a prática, ela tem que ser coibida, ela não pode ser feita, não se pode fazer isso. Tá? Então, sempre que uma tradução fizer isso, eu vou classificar como ruim, mesmo que o resto esteja bom. Não é a primeira vez que isso acontece. Né? A tradução tem tudo para ser boa e acaba, né, derrapando numa coisa desse tipo. Bom, eles eram os valentes, né, dos tempos antigos, os homens de fama. Já falei por que eu não considero valente a melhor tradução para Giborim. Né? Já não vou repetir a explicação. Vamos seguir. Né? Vai daqui só ladeira abaixo. Né? King James atualizada. Né? Eu acho esse nome, né, assim, uma bizarrice brasileira. Né? Você chamar, em vez de se chamar de Rei Tiago, que poderia se chamar de King James, e aí você usa o português, atualizado. Né? Metade inglês, metade português. Eu não sei por que tem gente que acha essa Bíblia boa. Né? Eu particularmente não gosto. Ora, naquela época e também algum tempo depois havia nefilins na terra quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens rudes e famosos. Problemas, né? Aqui, primeiro, gigante, né? Eu até esqueci de colocar aqui, em primeiro motivo, né? Vou botar aqui. Né? Então, assim, aqui é pior ainda, né? Porque se acrescentou a palavra gigante, né? Traduziu, botou nefilim, ainda botou uma outra palavra como gigante. Péssimo, né? Além disso, eu não consigo entender isso aqui. Ó. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens rudes e famosos. Né? Na verdade, aqui, rudes, eu não sei de onde eles tiraram. Né? Acho que não é nem de... Não foi nem daqui do... não foi nem do Giborim, né? Eu botei aqui em rosa, né? Que eu estou botando o Giborim, mas o rosa seria aqui. Na verdade, eles inseriram a palavra rudes, né? Se você olhar... né, essa tradução foi uma lambança, tinha que estar em último, na verdade, essa tradução, para ser sincero, né? Porque aqui, o que você vai ter, né? Eu não falei sobre isso, mas você vai ter o quê? Né? Literalmente, né? Anshe Hashem. Anshe é homens, Hashem é nome, né? Então, assim, homens de nome, né? Seria um construto aqui. Então, homens de nome. Homens de nome é homens famosos, homens de reputação, homens de fama. Né? Aí ele colocou homens rudes e famosos. Eu não sei de onde ele botou rudes, né? Então, na verdade, ele não trouxe a tradução de Gimorim como nomes, né? O motivo que levou ao acréscimo, na verdade, né? Ao acréscimo da palavra rudes, né? Eu não sei por que isso foi bizarro, né? Na verdade, eu acho que essa na verdade, é a pior tradução que tem. É que eu, num primeiro momento, achei que, né, olhei e me atrapalhei, achei que rudes era a tradução de heróis, mas na verdade não é. Né? Aqui ele acrescentou, é péssimo isso, a tradução tá péssima, que eu não tenho a categoria lixo. Se tivesse, essa tradução entrava aqui nesse versículo. Tá muito ruim. Vamos então continuar, né? Aqui nós temos na Almeida Corrigida e Fiel. Havia naqueles dias gigantes na terra e também depois quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Né? Já vimos aqui que a tradução
Essa tradução é influenciada pela exegese, que é inserir uma ideia no texto, feita pela Septuaginta, que traduz Nefilim como gigante. Além disso, valentes não é a melhor tradução para Giborim, como a gente já viu. Então, as duas palavras elas não estão legais. Gigantes não é uma tradução adequada e aceitável para Nefilim, e valente até é tecnicamente possível, mas não é a melhor tradução para Giborim, ok? Muito bem. Aí nós temos, né, a pior, né, vamos dizer assim, a pior linha aqui, né, justamente vai, né, infelizmente, para uma das minhas prediletas, a Tebe. A Tebe aqui fez uma lambança desgraçada nesse versículo. Naqueles dias os gigantes estavam na terra. Tem um problemaço aqui, olha, e ainda estavam nela quando os filhos de Deus vieram ao encontro das filhas dos homens e tiveram filhos delas. Essa tradução da Tebe, além dela ter o problema de usar, né, são os heróis de outrora, homens de renome, além do problema de usar gigantes e heróis, que a gente já viu por que essas duas traduções são ruins, gigante não é aceitável, herói é talvez a pior tradução que existe para Giborim, né, que eu conheço. Além disso, ela fala, ainda estavam nela, dando a entender o quê? Dando a entender que os Nefilim e os filhos de Deus tendo relações com as mulheres não são temas que têm conexão. Né? E na verdade tem. Pelo hebraico a gente vê o quê? Justamente que os Nefilim eles estão sendo associados a essa situação. Né? Então aqui ele traz como se fossem dois fatos separados. Os Nefilim estavam já antes, né, disso acontecer e estavam depois. Quer dizer, é uma tradução totalmente equivocada desse versículo. A ordem ficou esquisita, as palavras escolhidas são péssimas. Né? Realmente, assim, essa tradução, acho que ela só não é pior que a King James, que a King James ainda inseriu uma palavra que não existe no original. Mas, olha, talvez disputasse com a King James atualizada o título de pior tradução para português. E é uma pena, porque eu gosto da Tebe, eu gosto da tradução ecumênica brasileira. Né? Inclusive, outras traduções vão mais ou menos na mesma linha, não cometem esse erro de cronologia que a Tebe comete, mas usam gigantes e heróis, traduções que normalmente eu considero boas. Né? A Bíblia Ave Maria não é uma tradução ruim, mas aqui péssima. Tradução da CNBB, eu não sou muito fã, mas não é tão ruim também. Aqui péssima. A da Difusora Bíblica de Portugal, né? Uma pena, uma das melhores para o português aqui, péssima. A Nova Bíblia Viva, bom, essa é péssima sempre mesmo, nem sempre, né? Mas essa eu já não curto. E a Nova Tradução na Linguagem de hoje também. Né? Então aqui essas traduções também não estão boas. Como vocês podem ver, nós temos uma dificuldade muito grande de ter uma boa tradução para o português de Gênesis 6:4. A que mais se aproxima, a tradução do Novo Mundo de 86, porque a 2015 fez lambança. Né? Então essa é a que mais se aproxima. Tem algumas traduções regulares aí também. A Bíblia de Jerusalém está regular e outras estão regulares. Ok? Lembrando, né, pessoal, isso não é uma avaliação das traduções como um todo, mas sim da performance referente a um determinado versículo específico. E aqui, neste caso, Gênesis 6:4. Se você quer saber mais sobre o versículo em si, né, uma interpretação exegética desse versículo, assista a nossa aula de Gênesis 6, ok? E se você gosta desse tipo de trabalho, você considera que é útil, que agrega conhecimento, né, um conhecimento acadêmico, você vê que eu não puxo sardinha para nenhuma denominação religiosa, mesmo as traduções que eu gosto, né, se tá ruim eu falo, né, e esse tipo de honestidade intelectual, né, chamemos assim, sem dogmatismo, é uma coisa que eu considero muito importante. Se você também considera, não deixe de nos ajudar a apoiar o nosso trabalho. Nós não temos remuneração pelo YouTube, monetização, nós dependemos das doações de vocês. Você pode fazer uma doação através de uma das contas que aparece no seu vídeo ou pelo Pix, universomonoteísta@gmail.com, que também é o meu e-mail de contato. Muito obrigado e até o próximo episódio de Tradução ou Traição, se o Eterno assim nos permitir.